Esta semana, Pedro Mexia sentiu-se desconvidado. Ricardo Araújo Pereira confessa-se resistente e João Miguel Tavares declara-se abocanhado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que se falou muito de corrupção, com o Benfica acusado judicialmente, o Benfica e seus acólitos de 261 crimes. A semana também em que os candidatos à presidência do Sporting jogaram as últimas cartadas de campanha antes da eleição deste sábado. Vamos falar do agitado mundo da bola mais adiante neste Governo Sombra, em que, ainda antes da distribuição das pastas, começamos pela notícia que marcou as últimas horas: o atentado contra o candidato presidencial da extrema-direita no Brasil, atingido por uma facada durante uma ação de campanha em Minas Gerais. Poderá isto ser a Marinha Grande de Bolsonaro, Pedro Mexia? Não, a Marinha Grande foi aquele incidente, como as pessoas estão lembradas, e as que não estão lembradas nós lembramos, fazemos aqui um bocadinho de telescola. Foi só uma estalada. Foi, exatamente, na campanha eleitoral de 86, Mário Soares houve uma tentativa de agressão, uma agressão, e isso beneficiou muito nas sondagens, e ele passou à segunda volta e, como se sabe, foi eleito. O que acontece? Aqui há duas coisas que diferenciam muito desse episódio. Por um lado, Mário Soares não era um candidato radical e, portanto, era um candidato que podia ter, como veio a ter... Tinha margem de progressão eleitoral. Tinha margem de progressão. E Bolsonaro há muitos meses que tem mais ou menos o mesmo número de votantes, e as últimas sondagens, ainda antes do atentado, indicam que ele na segunda volta perde com praticamente todos os... Se passar à segunda volta, como tudo indica, aparentemente, não havendo Lula... Ele é o primeiro classificado nas sondagens na primeira volta. No segundo turno, como se diz no Brasil, perderá com toda a gente... Menos com o do PT, se for o Haddad. Bom, o PT de Lula. Do PT de Lula. Portanto, aparentemente ele não vai ter não vai beneficiar dessa transferência de voto. Em segundo lugar, ao contrário do episódio da Marinha Grande, que foi muito estranho, muito pouco comum, pelo menos que tenha sido assim conseguido e televisionado, no Brasil, embora não tenha havido casos semelhantes às outras presidenciais, mas o clima, começando pelas declarações do próprio Bolsonaro, em que fala em fuzilar os petistas, os petralhas, como ele diz. Portanto, o clima político está de guerra civil, verdadeiramente. Eu fiquei um pouco inquieto quando vi umas primeiras declarações, que depois, quando li a versão mais longa, eram bastante diferentes do que a versão curta, de Dilma a dizer que, bom, ele evidentemente tem este tipo de linguagem. Ela disse que quem semeia ódio colhe tempestade. Mas depois a declaração completa dela era bastante mais sensata, e aliás todos os candidatos presidenciais da esquerda e da direita disseram que não é por ele fazer a apologia da violência que se pode defender ou menorizar a violência exercida contra ele, embora haja teorias da conspiração, como há sempre nestes casos, não é? A teoria da conspiração mais corrente neste momento é de que foi encenado o golpe, de que era uma faca que de facto não espetava, que não se vê sangue. Pronto, há toda uma série de... Mas as teorias da conspiração têm que ser provadas, portanto, à partida, até serem provadas, não lhes dou credibilidade. E o que acontece é que ele, de facto, foi uma pessoa que se tornou conhecida fora do Brasil, no Brasil já era conhecido, por, na sessão do impeachment, fazer uma defesa, do impeachment de Dilma, fazer uma defesa de um torturador, portanto, ele tem tido coisas absolutamente inaceitáveis. Agora, isso é inaceitável e passar à violência é também inaceitável. E fico preocupado que outras pessoas
que não políticos brasileiros que se portaram bem, mas que comentadores, até portugueses, ou comentadores, não no sentido de comentadores da imprensa, mas pessoas, algumas com alguma responsabilidade, digam isso. Pois, escolheu ventos, quem semeia ódio, exatamente. Quem semeia ódio, colhe. E porque essa loja, isso é inadmissível dizer isso. Ou seja, é verdade que isso acontece, mas também é verdade que não se pode dizer isso no momento em que uma pessoa leva uma facada. Que ainda por cima não se sabe bem, porque o tipo, tanto o homem que o esfaqueou tanto era militante de extrema-esquerda, como diz que foi Deus que o mandou, portanto é assim, é uma cabeça um pouco confusa. Conturbada. O facto do atacante ser um antigo militante do PSOL, o partido mais à esquerda no espectro político brasileiro, pode complicar isto em termos do efeito político que virá a ter? Daquilo que eu li na imprensa, acho que o senhor deveria ser militante de um consultório psiquiátrico. Porque a família já não sabia dele. A família achava que ele era um sem-abrigo em Florianópolis. Aparentemente trabalhava num restaurante, mas toda a gente diz daquilo que eu pude ler que era uma pessoa desequilibrada. Claro que uma pessoa desequilibrada diante do discurso do Bolsonaro e ainda por cima evocando Deus Nosso Senhor, faz ali, digamos... Atenção, não há muitas pessoas desequilibradas que deem facadas. É a minha opinião. É a minha opinião pessoal, mas... Há uma longa história sobre isso, não é? Sobre pessoas equilibradas a dar facadas? Então não, quer dizer, nem toda a gente dá facadas... Não, equilibrados no sentido. Há gente que dá facadas porque quer efetivamente matar as outras. Isso não é necessariamente um desequilíbrio. Sim, mas todas as pessoas que nós sabemos que mataram ou tentaram matar... Não, é verdade, tentar matar... Não, é porque os senhores acham que hoje... É bom sinal. O público riu-se porque é bom sinal. Significa que acha que matar qualquer pessoa hoje em dia, dar-lhe uma facada, é sinal de desequilíbrio. Mas eu acho que não é. Era a tese do Pedro Mexia. Claro, é o senhor que matou o John Lennon, etc. São malucos. É muito raro não serem malucos. Guerras e assim. Eu vi muitos filmes de índios e cowboys onde ouviam facadas e não eram malucos. É só estou a falar. Estás a falar, ok, então peraí. Se nós reduzirmos muito... As pessoas que matam celebridades ou são radicais políticos ou malucos. Está bem, está certo. Isso eu aceito essa formulação. No caso, parece que se juntavam as duas coisas neste... Pronto, juntavam-se as duas coisas. É verdade. Parece-lhe acertada a alcunha que já há quem usa a respeito de Bolsonaro, chamando-lhe o Trump tropical, Ricardo Araújo Pereira. Eu não sei se é boa. É uma péssima alcunha. É pé má, não é? Porque dizer qualquer coisa acrescentada tropical é positivo. Aliás, o próprio Bolsonaro é que gostava dela. A sensação que dá é que é dessa alcunha do Trump tropical. Isso é o que ele queria. Atenção, deixa-me só acrescentar uma coisa que eu não disse. É que muitas vezes usa-se muito erradamente a palavra fascista, a propósito de tudo e de nada. Tipo, Marine Le Pen é fascista. Eu acho altamente discutível que Marine Le Pen seja fascista. Trump é fascista. Também acho muito discutível que Trump seja fascista. Ele gostava de ser. Agora, Bolsonaro é fascista. Eis um caso onde se pode justamente aplicar a palavra sem correr riscos. Aliás, ele disse claramente que para ele a democracia acabava, que é uma coisa péssima. Sim, mas acho mal, acho feia a alcunha Trump tropical, porque tropical é uma coisa boa, não é? A gente imagina... Sumos de frutas. Sim, ele com o chapéu da Carmen Miranda, o chapéu da Carmen Miranda na cabeça, eu acho que é muito mais do que ele merece. Não é tão festivo assim. Não é festivo. Não é festivo, é uma coisa até bastante triste. Aliás, este Bolsonaro, portanto, é conhecido por várias coisas. Eu recentemente vi, não sei se viram isso, se não viram, eu recomendo, está no YouTube, é o debate com os candidatos todos, foi um debate bastante folclórico, a estação de televisão que o emitiu tinha vários mini-jogos entre os candidatos. Foi Bandeirantes. Exato, tinha 1 minuto para formular uma pergunta, depois o outro tinha 45 segundos para responder, depois o outro tinha meio minuto para comentar. Havia escolha de envelopes mistério com perguntas, era bastante folclórico. Mas o Bolsonaro disse aquelas coisas encantadoras que ele diz, do género, por exemplo, o política educativa dele é pôr a tropa na escola para disciplinar esta garotada. Coisas giras. Sendo que não era o mais maluco do debate. Não era, porque havia lá um senhor com a Bíblia na mão, teve o debate todo com a Bíblia na mão, citou frequentemente a Bíblia e todas as suas propostas, fossem económicas, qualquer, acabava com a expressão para honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, ofuscou um bocadinho a maluquice de Bolsonaro. Agora, este Bolsonaro é um tipo que aparentemente queria
esterilizar os pobres. Eu não sei se o autor do atentado era um pobre a tentar responder, mas se era, o golpe é demasiado acima. Foi dado demasiado acima, se era para retribuir na mesma moeda. Agora, eu lembro que este Bolsonaro foi o que disse... Eu acho que foi naquele... Nós saímos daqui. Foi, sim, eu acho que foi naquele lamentável circo de destituição da Dilma. Ele disse que o grande erro da polícia militar da polícia política durante a ditadura militar foi torturar e não matar. É claro que eu não vou dizer isso deste atentado porque não sou uma besta. E é isso que distingue, não é? É isso que distingue. Ele disse uma pessoa que está... Enfim, que não é o Bolsonaro do Bolsonaro. Atenção, ele disse a uma colega parlamentar que ela merecia ser violada, mas que ninguém queria pegar. Sim, sim. Disse ele a uma... uma figura encantadora. É uma figura encantadora. Agora, Jair Bolsonaro... navalhada, não. Navalhada, Jair Bolsonaro foi operado de urgência, mas não corre risco de vida. Falta saber agora que efeito terá tudo isto nas intenções de voto dos brasileiros. A primeira volta, o primeiro turno das presidenciais no Brasil está marcado para exatamente 2 a 1 mês, a 7 de outubro. Depois deste ponto, antes da ordem do dia, vamos então à distribuição de pastas ministeriais, com o João Miguel Tavares a querer ser esta semana ministro dos PPT. E o que vem a ser os PPT, João Miguel Tavares? Os PPT são primos das PPP, não? Mas os PPT são passos pagos por todos. Quero falar do debate gerado esta semana pela proposta do Presidente da Câmara de Lisboa de baixar o preço dos passos sociais. Exatamente. Percebeu a razão da controvérsia? Eu percebi a razão da controvérsia e a razão da controvérsia eu concordo com ela, mas deixa-me começar por elogiar a medida. Tem tudo para ser boa, no sentido em que... A ideia é estimular o uso do transporte público? Exatamente, estimular o uso do transporte público. Eu concordo com muita coisa que a Câmara de Lisboa tem dado a fazer desde o tempo de António Costa. Aliás, razão pela qual eu até já disse aqui que eu até votei em António Costa e até votei, imaginem, em Fernando Medina. Porque acho que o Partido Socialista de Lisboa tem tido uma visão certa para a cidade, mesmo. Mesmo muitas das obras que têm sido altamente polémicas, lembro, por exemplo, da Avenida da República. Acho que é muito difícil hoje em dia qualquer pessoa que ande na Avenida da República não conseguir, não olhar para aquilo e achar que não ficou muito melhor. É impossível. Pronto. Às vezes o pessoal é muito conservador e isso significa que há um olhar correto sobre a cidade. Bicicletas, tentar afastar o automóvel do centro da cidade e apostar nos transportes públicos. Os transportes públicos, sobretudo para as pessoas que vêm de muito longe, são caríssimos. Há pessoas que chegam a pagar perto de 100 euros por mês. E tentar diminuir esses valores para 30 euros... Para 40 euros seria o teto da proposta de 40 euros para quem vive Fernando Medina. Fora do Conselho. Me parece uma proposta razoável, sobretudo com os argumentos até que ele deu, que é, está-se a pensar diminuir o imposto sobre combustíveis, não é? Uma velha promessa, já devia realmente ter sido diminuído há muito, mas está-se a pensar fazer essa diminuição, que vai custar, imagina, muito mais do que os 100 milhões de euros que se diz que poderá custar a medida dos passos. Então onde é que concorda com a controvérsia gerada por esta Onde eu proposta? concordo com a controvérsia é que, mais uma vez, aquilo que acontece é os portugueses todos andarem a pagar os passes das pessoas que vivem em Lisboa e no Porto. E isso é algo profundamente errado. Estendida a todo o país. Não, mas está bem, mas isso foi sendo estendido ao longo da semana à medida que a polémica se estendia. A polémica foi-se estendendo e a medida foi-se estendendo atrás. Não é? Que era para tentar ver se a polémica diminuía, mas as declarações iniciais não eram essas. As declarações iniciais de Fernando Medina foi... E, entretanto, eu tive esta ideia espetacular, que vim aqui anunciar ao Expresso, e já agora também ajudar o meu partido a ganhar as próximas eleições, porque é uma medida muito popular, mas eu até já conversei para isto ser incluído no Orçamento de Estado. E é aí que as pessoas dizem, Orçamento de Estado? O que é que isto está a fazer no Orçamento de Estado? Isto não devia ser uma medida da Câmara Municipal e dos restantes municípios, mas não. Há uma percentagem que é para ser paga pelo Orçamento de Estado. E isso é algo que realmente que os portugueses têm que se habituar, que é profundamente injusto. Isto não faz sentido nenhum. E quando nós olhamos, mesmo a própria Carris, não é? Quando foi municipalizada,
o prejuízo todo, que são milhões e milhões de euros, ficou no Estado. Ou seja, são as pessoas de Bragança que andam a pagar os prejuízos da Carris, não é? São as pessoas do Minho, de Trás-os-Montes, do Alentejo, que andam a pagar os buracos do metro de Lisboa. Bem, é capaz de haver mais transferências para as regiões, para as outras regiões, do que das outras regiões para Lisboa. Ou seja, A complexificar o debate? não é com verdade? certeza. Se é para complexificar, vou-me embora. Quer dizer, e ainda por cima, a complexificação que tu queres colocar neste debate é mesmo complexa, porque eu já vi teorias sobre... Então é das piores. É das piores. É das piores todas, porque eu já vi teorias sobre tudo, já vi gente a contestar isso que tu estás a dizer, e eu não estou habilitado para entrar neste debate. Pronto, Mas estou habilitado para entrar no seguinte. Então passamos ao seguinte. Não me parece... Portugal deve ser dos países onde existe um desequilíbrio maior, sobretudo num país tão pequeno, entre aquilo que é o interior e aquilo que é o litoral de Portugal. Portanto, mesmo que haja transferências líquidas do litoral para o interior, acho inacreditável que as pessoas em Porto Alegre, que é a minha terra, estejam a pagar as dívidas do metro de Lisboa. E isso deveria parar, sobretudo, até porque tanto se fala do turismo em Lisboa, no turismo no Porto. Existe tanta forma hoje em dia de ir sacar dinheiro aos homens que nos visitam. Não vale a pena estar a tirar ao povo. Aí traduzinho de xenofobia. Não. Não? Quem eu agora? Alemã? Não. Era o que me faltava. Eu gosto muito desse... Cheirou, assim, foi um perfumezinho. Era uma provocação. Estava eu a... Não se lembram quando nós andávamos todos ali a chorar porque os senhores alemães não nos pagavam o suficiente? Bom, pelas contas que vieram a público, o preço desta medida é de cerca de 100 milhões de euros, custa 60 milhões na área metropolitana de Lisboa, 15 a 20 milhões na área metropolitana do Porto e entre 5 a 10 milhões para o resto do país. Estas contas são aquelas que decorreram do evoluir do debate, porque inicialmente, de facto, a proposta era só para Lisboa. É só tirar os 5 ao ser estendida a medida, e está impecável. Ao ser estendida a medida para o resto do país, isso não faz com que esse argumento fique esbatido, o argumento de que é transferência para Lisboa, etc. Não tem nada a ver. Porquê? Por exemplo, eu falei em Porto Alegre, que é a minha terra. Em Porto Alegre, eu, por exemplo, nunca andei de autocarro. Nem de metro. Não preciso. E de metro, como bem viu o Ricardo, eu também nunca andei. Nunca andei. Aquilo só O Ricardo dos também nunca andou assentos no metro de Lisboa. Sim, senhor. É uma proposta bastante parva, no sentido em que, evidentemente, ela só faz sentido em zonas metropolitanas muito grandes, e zonas metropolitanas muito grandes é Lisboa e o Porto. Portanto, esta extensão da medida para o interior é só para enganar os papovos do interior para se chegarem à frente com mais umas massas. E é pena, porque não precisa, não é? Não precisa. Vão sacar dinheiro ao pessoal que se chega no aeroporto. Pedro Mexia, parece-lhe que a redução do preço dos passes será suficiente para estimular o uso do transporte público, ou esta é uma medida de alcance curto? É por custarem menos 10 euros os passos sociais que as pessoas começam a andar de transportes públicos? A redução do preço é sempre um estímulo, mas nós temos ouvido não só especialistas, mas utentes ao longo deste último ano, e o preço é apenas uma das coisas de que as pessoas se queixam nos transportes públicos. Esse é outro problema, Há muitas outras coisas que fazem com que os transportes públicos em Portugal não sejam apetecidos. Claro que o preço é evidente, porque qualquer bem que é mais barato é mais apelativo, isso por definição, mas presumir que é essa o alfa e o ômega da questão parece-me errado. Eu acho que a medida é positiva. A medida, como acontece em muitas outras coisas, foi sendo estendida à medida que a opinião pública reagia. Primeiro, como já foi dito, primeiro era só a área metropolitana de Lisboa, depois era de Porto, depois Mas era também foi apresentado pelo Presidente da Câmara de Lisboa. Era normal que ele só falasse sim, de Lisboa. Não é? Ele próprio, sim. Mas depois, aparentemente, criou-se uma espécie de pânico, porque, por exemplo, a opinião pública do Porto reagiu logo, e bem, e depois a diferença entre Lisboa e o Porto e o resto do país vai se manifestar de uma maneira bastante curiosa, que é aquela diferença que eles fazem, e que faz sentido, entre os transportes entre municípios e no interior de... E depois... Mas aí o Governo diz que só são pagos as no Orçamento de Estado
os preços, só são cobertos os preços das viagens intermunicipais. Intramunicipais, dentro do próprio município, fica a cargo das câmaras. Mas é muito bonito e eu Estou sou... impressionado com o teu domínio fico da muito, especificidade destas matérias. e eu fico muito contente quando... Estou-me a ler umas 3 ou 4 notícias. Eu fico sempre muito contente quando as câmaras e os municípios em geral têm poderes, mas e têm maneira de regular coisas, mas e a questão orçamental? Porque a questão põe-se no orçamento de Estado em relação a privilegiar certas zonas do país em relação a outras, mas também se põe do ponto de vista das câmaras e dizer agora vocês é que gerem isto. O que não é evidente. As câmaras, como se sabe, e as finanças locais não são provavelmente um paraíso em que isso possa ser tranquilizador. Mas, sobretudo o que vimos, nós passámos o verão todo a ouvir as pessoas a queixarem-se dos transportes, nomeadamente da CP, e o preço não era a primeira coisa de que se falava. Falou-se muito da qualidade das composições, falou-se muito dos atrasos, falou-se muito dos cancelamentos, das mudanças... Sim, mas no caso do espaço C. Não, no caso... dos espaços intermunicipais, lá está. João Miguel, os preços há preços altíssimos, de facto. Com certeza que sim, ninguém duvida que a medida assim é boa, mas o Carlos perguntou-me, isto vai mudar, isto muda a relação dos portugueses com os transportes públicos, como nós sabemos é uma ajudinha. É uma ajudinha, claro. Vê nisto uma medida de esquerda para resolver o problema dos transportes ou uma ideia eleitoralista, como também houve quem Sim. dissesse? Reflete lá Ricardo Araújo Pereira. os preços intermunicipais dos transportes. Posso responder, pode ser resposta múltipla, pode ser uma ideia de esquerda, que me parece que é, não é? Normalmente uma rede, um investimento nos transportes públicos acessíveis e bons, tradicionalmente costuma ser uma ideia de esquerda, mas também pode ser eleitoralista, também sabe bem um eleitoralismozinho. Um X2. Sim, mas a questão é, lá está, era aquilo que o Pedro estava a dizer, o problema não é só o preço, às vezes nem é em primeiro lugar o preço. Eu sonhei, ainda este verão, o Alfa não andou porque eles disseram, está muito calor, e o nosso ar-condicionado não aguenta, começa a trabalhar e não funciona está muito quente. Mas estava de facto um calor anormal. Eu não duvido que estivesse que estava muito calor, mas se o ar-condicionado do Se a Alfa... infraestrutura não estiver preparada... Há realmente um problema, que há uma bola de fogo que é 1 milhão de vezes maior do que a Terra, que está a arder ali e às vezes incide em cima do comboio, por isso se calhar... É ligar o ar-condicionado e arranjar um que funcione. Atenção, isto são ideias que eu estou a lançar. Fica a sugestão. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro dos PPT. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro do Abandono. Voluntário ou forçado, Pedro Mexia? O abandono é voluntário, mas o Estado, pelos vistos, sob a forma do Poder Judicial, deu uma ajudinha. Em causa está uma decisão judicial da comarca de Porto Alegre que considerou válido o argumento da tradição para aceitar que uma rapariga de etnia cigana de 15 anos tenha deixado de ir à escola. Quer isto dizer que a escolaridade obrigatória inscrita na lei já não é, afinal, assim tão obrigatória depois desta decisão judicial? A decisão tem várias justificações. Eu, em geral, sou muito avesso a comentar decisões judiciais, porque, em geral, são processos muito grandes de que nós lemos 3 linhas no jornal e, portanto, Agora, o que está no jornal chega, os argumentos que são aduzidos pela juíza... Isto é mansplaining, atenção. Por ser uma juíza? Sim, claro. Se fosse uma juíza era a mesma coisa, qual é a diferença? Não, tem paciência. Ela diz 3 coisas. E queres que passem a entrar umas senhoras na sala quando nós tivemos a discussão? Isso é sexismo. Há várias mas umas senhoras com uma coisa a dizer mansplaining? Não, para comentarem. Para comentarem, está bem. Sim, agora entrava a Joana Amagaldi. Vamos deixar o orador concluir a sua reflexão. Senhora. A juíza diz que há várias razões que justificam que esta escolaridade obrigatória se torne facultativa. A que eu gosto mais, a que eu acho mais encantadora, é que... A avó está doente. Que a aluna estava desmotivada. Então toda a gente saía da escolaridade. Que surpresa. Não gosta da escola. Então isso é um argumento? Uma adolescente desmotivada que não gosta da escola. Mas esta é só divertida. Por contraponto com aqueles que dizem, fale mais sobre fisicoquímica, setor. Esta é só divertida. Agora, dizer que... por razões culturais, dizendo que há outros caminhos igualmente recompensadores,
Aparentemente será escola em casa, devem ser aulas em casa. Aliás, os jornais falaram disso, mas... Não é artes e lavores? Exato. Eu acho que é arte. Mas- Ela diz que ajudava a mãe. Pois. E que tem já está integrada de outras formas e não sei o quê. Bom, a escolaridade obrigatória é um ganho civilizacional. A escolaridade obrigatória é não só obrigatória, como o nome indica, como é para todos. A integração de qualquer comunidade, dos ciganos ou de quaisquer outros, faz com as mesmas regras para todos. Se as regras de uma comunidade podem ser exceção ao cumprimento daquilo que é obrigatório, Deixa de ser obrigatório. seja os impostos, seja outras coisas quaisquer, é absurdo. Na verdade, há coisas em que o Estado se adequa às comunidades e coisas que não têm importância nenhuma. Sei lá, uma pessoa que por razões religiosas quer folgar ao sábado e não ao domingo, porque é o dia de culto. Isso não há problema nenhum. Não há nenhum princípio fundamental que é ofendido por essa mudança. Regras alimentares. Pois as cantinas, ou seja, o que for, têm uma comida diferente para aquelas pessoas. Não há nenhum princípio do Estado que fique verdadeiramente lesado por isso. Agora, a escolaridade obrigatória não é um princípio qualquer. É dizer, estes pais, porque são desta comunidade, podem retirar a sua filha daquilo que a escola, mesmo sendo maçadora para quem a frequenta muitas vezes, é indispensável para as pessoas ter os instrumentos para viver na sociedade de que fazem parte. E, portanto, não tem havido muito estes casos em Portugal. Quero lembrar que há uns anos na Alemanha houve um tribunal que falou na Sharia como fonte de direito, na lei islâmica como fonte de direito. E a lei, neste caso os costumes, quando violam a lei da República, não podem ser atendidos. E este costume não pode ser atendido. E é bastante chocante que alguém utiliza tradição, que é muito respeitável em muitas coisas, para não respeitar a lei, basicamente. O que é que lhe parece Muito esta bem, Pedro. exceção à lei em nome da tradição, Ricardo Araújo Pereira? Parece-me compreensível e boa. Carlos, eu acho que as tradições das pessoas devem ser respeitadas. E há umas tão bonitas. E há umas muito bonitas. Esta é uma. Não cumprir a escolaridade obrigatória. E eu nunca Ocorrem mais casos assim, Ocorrem mais casos, sim. Por exemplo, eu nunca tinha revelado isto, mas os Pereira têm uma tradição antiquíssima. Os Pereira, desde o século XII, não pagam IRS. Haverá aqui algum Pereira no público? Sim, acho que sim, é possível. A gente não acredita nisso. E ninguém nos pode obrigar. E anteciparam-se vários cheques ao IRS. Vários. Eu tenho uma carta de foral, escrita em português antigo, que diz, se alguma vez houver por acaso um imposto sobre o rendimento, nós, os Pereira, isso é contra a nossa tradição. E o fisco já te processou, tu foste a tribunal, Apresentei sacudiste o pó à carta de foral. E eles na disseram, comarca de Porto Alegre... Exatamente, eles disseram, então pedimos desculpa, força, vá para casa e nunca ignore cartas do fisco. Autoridade tributária. Passe a ignorar as cartas do fisco. Como é que vê este caso que aconteceu em Avis, perto da sua terra, João Miguel Tavares? Pedro Mexia colocou o problema já muito bem Certo. e falou bem. Quer dizer, Não me digas que eu coloquei mal. Não, por favor. Não, eu por acaso desconhecia isso. Não estava na história de Portugal que eu li, lamentavelmente. Mas Pois é um falta episódio ser pouco incluído. conhecido. É um sim. episódio que faz falta ser introduzido. Mas sentiu uma pontinha de Vamos ver uma coisa. relação... Eu, se quiser ser muito simpático para aquela juíza, que é para não estar aqui a fazer o mansplaining de que acusa o Ricardo, nós podemos dizer que se nós É uma pessoa, quer lá saber se é uma juíza ou um juiz, é uma pessoa. É um magistrado. Não seja chato, ainda agora te estive a elogiar. Mansplaining. Então, podemos pegar naquele caso individual daquela rapariga e achar ela está mais feliz em casa, ou está mais feliz, numa perspectiva individual. Claro. Ela, claro. Para ela, para aquela altura, já deve estar quase casada, não é? 15 aninhos, já vai bem a caminho. Mas, é verdade, não estou a mentir, são esses os costumes. E, portanto, naquilo que é o seu mundo, naquilo que é a sua cultura, consigo perceber isso. E a juíza pode ter sido sensível a esse caso particular. Aliás, tudo do que eu li também indicava isso. Agora, Azarucho, não pode ser.
Não pode ser. De facto, há coisas em que as leis da República se têm que sobrepor, ainda que, naquele caso específico, a menina fique muito triste de ter que ir às aulas e, se calhar, andar lá a arrastar-se até acabar a escolaridade obrigatória e já tem 30 anos. Mas tem que ser. Senhora Juíza, não pode ser. O Pedro Mexia fica então Ministro do Abandono. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Ingenuidade e da Estupidez. Será que não vai precisar de um ministério, de um super-ministério, para tutelar isso tudo? Porque vai para Onde aí. é que prevê vir a ter mais trabalho? Na Secretaria de Estado da Ingenuidade ou na Secretaria de Estado da Estupidez? Neste caso, este Ministério é daqueles que nunca pode separar-se. Não pode ser como aqueles às vezes que tira o mar para ali. Não. Este está sempre junto à ingenuidade e à estupidez porque João Cravinho, foi assim que João Cravinho falou. João Cravinho, antigo ministro... Da estupidez? Não era ministro da estupidez. Das antes, obras pelo públicas. contrário. Chamava-se do equipamento, mas era na prática era das obras públicas. Mas é um antigo ministro. No governo de Guterres. Que se bateu pela introdução de regras de combate à corrupção e que agora deu uma entrevista a dizer foi estúpido e ingênuo. Eu estava a ler aquilo e eu estava então este senhor está nu, está todo nu na rua. Eu até escondi o público e pensei, será que eu posso ler isto à frente de toda a gente? Porque não é assim Ele que diz se que foi costuma... estúpido e ingênuo, não pela batalha que travou, mas pela forma como a perdeu. Pois claro, mas não é assim que se fala. O que um político normalmente faz é, não, realmente perdi, porque há diversos condicionalismos que de facto concorrem no sentido de não é? E ele, não, foi estúpido e ingênuo, pá. Isto realmente... E mais, e ele a seguir diz assim, e perdi a batalha. Tanto perdi a batalha, tanto os empreiteiros ganharam, que o ministro que me foi substituir foi o Jorge Coelho. Ele não diz assim. Ele não diz assim. Ele conclui. Ele não cita. Acabaram por ganhar na formação do novo governo. Pois claro. E a formação do novo governo pôs Jorge Coelho Mas é um no bocadinho cargo. ele dizê-lo, certo? Desculpa, pá, mas está muito longe do que se costuma, do que costuma ser aceitável. Poderemos ler aqui uma ferroada entre camaradas? Então não podemos, eu não sei bem se é só uma ferroada, acho que é uma bandeirilha longa nas costas. No cachaço, é daquelas que ele espeta e depois fica com a bandeirinha a fazer assim para o público. Parece-me dessas, é daquelas, é um ferro longo. Jorge Coelho depois saiu do Ministério Sim. e tornou-se... E por uma daquelas coincidências que nunca ninguém está à espera, foi para a Motengil. E pronto, é isso. Gostei muito dessa entrevista. Ok. A candura de João Cravinho. Eu muitas vezes pensava, é verdade, nunca mais ouvi falar de João Cravinho. Porquê é que será? É porque é maluco. É sério. É isto. Como é óbvio, toda a gente está a dizer, João, a sério, vai lá para... Perdeste essa guerra, esquece isso, vai para casa... E ele, já agora vou dar uma entrevista ao público. E pronto, deu isto. A passagem de João Cravinho pelo governo já tem mais de 20 anos. Parece-lhe que de então para cá as coisas de que ele fala e que ele relata em relação ao tempo em que foi ministro mudaram, Pedro Mexia? E basta ver aquelas, para responder a essa pergunta, basta ver aquelas infografias que os jornais publicam regularmente sobre os conselhos de administração de várias empresas e a quantidade de pessoas que fizeram parte de conselhos de ministros e que às vezes seguem para áreas que tutelaram diretamente, quando não para assuntos que tutelaram diretamente, para dossiês concretos. E, portanto, um dos problemas clássicos, que não mudou nada, até direi, não sei se agravou, mas pelo menos hoje é mais escrutinado e nós lemos mais frequentemente sobre isso, é essa lógica das portas giratórias, em que a pessoa vem dos privados, exerce funções governativas, volta para os privados ou para empresas públicas, às vezes, e não é muito clara a fronteira, nem os períodos de nojo entre uma coisa e outra, nem os contactos que são usados depois de uma forma abusiva. E já falámos, aliás, ao longo destes anos de programa, já falámos de inúmeros casos, mas em bom rigor não é uma doença portuguesa. Esta semana passada, o ministro do Ambiente francês demitiu-se, dizendo, como disseram os 25 ministros anteriores que se demitiram, que a força dos interesses faz com que todos os ministros do Ambiente sejam torpedeados e atropelados, porque as grandes empresas têm uma força junto do poder político que os ambientalistas não têm
E provavelmente nunca terão. E, João Cravinho diz nesta entrevista que em Portugal, pelo menos naquele período, não era a ecologia a questão central. Ele diz que as obras públicas... Mas é a questão dos interesses. Sim. Obras públicas, armamento e telecomunicações são os 3 setores que, ao nível do Estado, têm mais corrupção, identificou Cravinho. E provavelmente ainda serão. Não sei. O armamento está mal guardado. Sim, portanto não... O armamento está. As telecomunicações faliram. Foi à vida. Pois, As obras públicas sobram as obras públicas. Alguém meteu ao bolso naquilo da... Como é que se chamava aquele programa das escolas? Em princípio, não. No parque escolar. No parque escolar, em Não. princípio, E nas ninguém. PPP? Não há... Não. Em princípio, não. Em princípio, está... Raspar-te ao homem também veio chatear só para... Os processos judiciais por corrupção têm sido, a maior parte deles, arquivados. No ano passado, 2/3 dos casos não chegaram sequer a julgamento. E é também isso que os arguidos na Operação Marquês pretendem que venha a acontecer, que o processo não chegue a julgamento, recorrendo ao pedido de instrução do processo. Como é que entende o suspense que José Sócrates fez a este respeito até ao último momento, João Miguel Tavares? Ele acabou por requerer a instrução do processo, mas só mesmo à última hora e sem haver nenhuma declaração pública a esse respeito. Sim, esta sexta-feira ainda não se sabe quais é que foram os argumentos que ele usou. Eu estou aqui em pulgas, não sei se consigo dormir esta noite. O pedido para que a Justiça reavalie o caso e decida se o processo vai para julgamento ou se é arquivado só chegou no final do prazo, quinta-feira à noite, à última hora, e já com multa, portanto, por e-mail e por fax. Isso é que me parece escandaloso. Então José Sócrates não tem fontes de rendimento e agora deixar atrás a isto ainda vai pagar a multa. Teve não sei quantos meses, ainda assim, deixou... É mesmo calão aquilo. Deixou, passou o prazo e pumba, uma multa. Não sei se foi o Santos Silva que lhe pagou também. Agora, não sei quais é que são os argumentos. Os argumentos dos outros arguidos que já... Acusados, já não são só arguidos. Dos outros acusados é tudo a tentar ganhar na Secretaria, não é? Até quem não vai, mesmo o Ricardo Salgado, que não requereu a abertura de instrução, ele diz: eu não posso, eu queria muito, mas as escutas estão infectadas com vírus. Ainda vem a história. Eu não consigo aceder em segurança, porque o computador do meu advogado fica cheio de vírus. E então não posso defender-me, lamento. Deve ser isto que o homem vai... Deve ser. Quando a defesa é isto, e a filha do Armando Var, por exemplo, usa o mesmo argumento cada vez, coitada, cada vez que apanha por tabela, não é a primeira vez. Diz: não, eu não sabia, era o meu pai. Era o meu pai. Aquilo é tudo lá com ele. O Carlos Santos Silva queixa-se de: não, então afinal, mas o meu... Diz a advogada de Santos Silva: então, mas afinal o meu cliente já andava a ser investigado desde 2002. E só agora é que duzem acusação. Isto foi maldade. E é isto. Ninguém diz: não, isto é uma vergonha, não fiz nada das coisas... Não, é tudo golpado, de secretaria, aqui e ali. Quando eu vejo estes argumentos, fico logo mais descansado a dizer: olha, os argumentos de José Sócrates será interessante, vão ser porque o argumento que aduzirem nesta fase do processo, depois terá de ser o argumento que, em tribunal, se o caso for de facto a julgamento, terão de manter, não é? Essa é a parte interessante das instruções. É fixar um argumento de defesa. Sim, até porque não me parece que para qualquer pessoa que tenha passado os olhos pela acusação do Marquês, não percebe sequer o que é que eles vão para lá defender. Aquilo é uma coisa de tal maneira sólida que tem mesmo que ser um desses golpes de secretaria. Porque de resto está lá tudo bem. Agora a questão é só saber se o processo vai a julgamento ou se é arquivado. Eu voto em julgamento, eu voto em julgamento. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro, ou super-ministro, da ingenuidade e da estupidez, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco as eleições no Sporting e as acusações judiciais ao Benfica. Agora o João Miguel Tavares sente-se abocanhado e será caso para pormos bolinha vermelha no canto superior do ecrã? Não, é a bolinha vermelha no canto superior do país, isso sim. Vamos lá ver quem é... O país é que precisa de uma bolinha vermelha. Quem é que o abocanhou? Quem me abocanha é os do costume, não é? Tirando os Pereira, que tem... mas é um hábito. Esse maluco no autocarro. Quem me abocanha são os do costume.
É verdade, é verdade. Tirando os Pereira, que têm aquela carta de foral, tirando os tipos, esses tipos que têm a carta de foral e quando vão ao tribunal safam de pagar o IRS, os outros abocanhados somos todos nós. Não foge daqui. E isto vem a propósito, outra vez, dos incêndios. Quero falar de uma notícia conhecida esta semana, segundo a qual a maior parte do apoio europeu por causa dos fogos de 2017, são cerca de 50 milhões de euros, pouco mais, vai ficar nos cofres do Estado. Exato. Indignou-se. Indignei-me. Mas quer dizer, dizes isso assim até parece que é um hábito meu, mas não é um hábito, é uma inevitabilidade. Quem vê este programa sabe que é um hábito. Mas não estou a culpa não é minha. classificar se o hábito é positivo ou negativo. Não sou eu que sou especialmente sensível. O país é que me dá, com grande regularidade, razões para que isso aconteça. Mas a notícia fica, explica que esse dinheiro fica, metade desse dinheiro que vem da Europa, fica nos cofres do Estado, porque vai ser usado para repor veículos e reforçar o material de combate aos fogos. Não lhe parece uma opção legítima de gestão do dinheiro? Eu, das imagens que vi quando estava a ver os incêndios de Pedrógão, que eu vi arder, foram casas, carros e pessoas lá dentro. Por acaso, autotanques dos bombeiros não vi muitos. E não sei se também arderam muitas mangueiras. Eu compreendo mal que um fundo que é europeu, que é para apoiar catástrofes... Chama-se Fundo de Solidariedade. Mas Fundo de Solidariedade com Mário Centeno, é esse o nome do fundo? É porque isto não é novo. Já houve muita gente que deu dinheiro, que apoiou, e depois percebeu que parte desse dinheiro, sei lá, foi para a unidade de queimados do Hospital de Coimbra. Quer dizer, eu consigo perceber que a unidade de queimados do Hospital de Coimbra precisa de dinheiro, mas isso é função do Estado e dos nossos impostos colocar-se a unidade de queimados não tem meios, deve ser o Estado a colocar lá. Quando acontece uma catástrofe e uma tragédia muito específica, que atinge pessoas muito concretas e municípios muito concretos, o dinheiro para apoiar essa catástrofe deve ir para essas pessoas e para esses locais. Todo. Não deve ser metade dele. Espera lá. Metade fica já aqui e vai para os equipamentos dos bombeiros, porque assim é menos 25 milhões que eu tenho que lá meter do Orçamento de Estado e o Mário Centeno pode fazer mais um brilharete com as suas cativações. Isso é de facto indigno em casos de catástrofe como este. É evidente que, moralmente, esse dinheiro tem que ir para o sítio específico onde as pessoas foram. Imagina que tinha ardido 55 carros de bombeiros a combater aqueles fogos. Eu consigo perceber, ok, vai para os 55 carros de bombeiros. Mas não arderam. O líder do PSD, Rui Rio, classificou esta opção do governo como imoral e uma vergonha. E bem. Enquanto Assunção Cristas, líder do CDS, diz que o governo quer fazer um brilharete com o dinheiro dos outros. Então... É para mim? Não. Eu pensava que ia haver a interjeição. Não, é porque a primeira foi mais punch. Mas se quiseres eu também posso fazer e bem outra vez. Não, era só... Eu estava à espera, pensava que... Eu estava a beber água, desculpa distrair. E Assunção Cristas admitiu mesmo a possibilidade de chamar todo o governo a dar explicações sobre este assunto no Parlamento. Parece-lhe caso para isso, Pedro Mexia? Todo o governo? Não, eu acho que há aqui... Há duas questões um bocadinho diferentes. Eu percebo que... Eu, quando lia a notícia, também fiquei um bocadinho alarmado. Já se está a preparar para ser subtil. Peço desculpa, foi para isso que me contrataram. Mas há duas coisas diferentes. Uma coisa é dizer, este dinheiro vai para... Uma parte vai para as vítimas e outra parte vai para as instituições, nomeadamente a GNR, a Proteção Civil, as Forças Armadas, o Instituto da Conservação da Natureza, instituições que ou estiveram no terreno ou podem prevenir que isto volte a acontecer. Essa é a versão que o Governo escolheu? Esta é a versão que o Governo escolheu. O problema disto é o seguinte, que muitas dessas instituições, isto é assim no papel em abstrato. Em concreto, nós sabemos que há cortes orçamentais e que muitas dessas instituições estão com a torneira fechada e, portanto, estes subsídios europeus vão cumprir a parte que cabia ao Orçamento de Estado. E essa parte é que já é muito mais contestável. Eu não contesto. Se nós vivêssemos uma situação de normalidade, se nós vivêssemos uma situação de normalidade, que se calhar nunca vivemos do ponto de vista orçamental, mas apesar de tudo, há um momento... Na altura do ouro do Brasil? Sim, mas houve um momento, apesar de tudo, pré-crise, em que as coisas não estavam... Que havia crédito, sim.
em que as coisas não estavam como estão agora. E se nesse momento a questão fosse, como o Governo diz, nós distribuímos isto entre as vítimas e as funções do Estado, prevenindo que isto volte a acontecer, isso não me levantava grandes problemas, devo dizer. Acho que era uma gestão defensável do destino dos dinheiros. Que o Estado utilize fundos de socorro às vítimas para suprir o orçamento de Estado que ele próprio fez aprovar e os cortes que ele próprio implementou, que não se chamam cortes, chamam-se outras coisas, mas são cortes. Cativações. E que são cativações, claro. Isso parece-me uma espécie de manobrazinha que não atribui essa gravidade moral que os dois líderes da oposição arguíram, mas acho que é uma manobra duvidosa, bastante duvidosa. Entretanto, o Conselho de Mação anunciou, como praticamente certa, uma ação judicial contra o Governo por não ter ficado mação entre os conselhos que vão receber a 100% ajudas por causa dos fogos do ano passado, apesar de ter sido o Conselho com a maior área ardida em 2017. E a razão é que Mação, ao contrário do que aconteceu em Pedrógão, na Sertã ou em Castanheira de Pera, em Mação não morreu ninguém. O critério do Governo parece-lhe razoável ou haver razões para que Mação ponha, de facto, o Governo em tribunal, Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer, eu acho difícil não atender o argumento de uma região que foi a mais... que teve a maior área ardida, não é? Se a região que teve a maior área ardida não recebe 100% do fundo, então que região é que recebe? Não... São as regiões onde houve certo, está bem, mortos. Está bem, mas podem... provavelmente esta também deve recebê-lo. Digo eu, não sei. Não sei. Eu confesso que não consigo elaborar sobre a questão dos... parece-me uma discussão mesquinha. Estar a dizer, não faleceu ninguém aí. Portanto... Deviam ter esturricado não é? Olha, mas olha para esta área... chatice! Tínhamos atirado um velhinho para o fogo e já recebíamos a 100%. Eu estava a tentar... não... Estava a tentar estimular o João Miguel Tavares. Não. É o contrário. Eu estava a tentar não usar a palavra esturricado, não falar em velhinhos no meio do fogo. Enfim, pois, estava a tentar... E nisto vem João Miguel Tavares e pronto. Com a sua subtileza. Pedro Mexia. Está esclarecido. E parte a cristaleira. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se abocanhado. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se desconvidado. A que é que se deve esta moda recente dos desconvites? Já percebeu? Já estou farto Pedro disto. Mexia? Convidem ou não convidem, mas parem de desconvidar. Na semana passada falámos do desconvite de Marine Le Pen. Esta semana temos um desconvite da revista New Yorker, a Steve Bannon, o antigo estratega de Donald Trump. É que estas pessoas que convidam são todos uns meninos que depois leem uns tweets, parece que não. Parabéns à Economist que manteve. Atenção. Eu não tenho interesse nenhum em ouvir Steve Bannon, até porque já o ouvi, já li entrevistas dele, já o ouvi, mas o Steve Bannon foi ideólogo, foi um dos ideólogos de Trump. Trump ganhou as eleições, assim como houve ideólogos do Brexit que ganham as eleições. E eu acho que uma coisa é oferecer-lhes palco no mau sentido da palavra. No caso do convite da New Yorker, do Festival da New Yorker, ao Steve Bannon, era uma entrevista feita pelo diretor da revista, pelo David Remnick, que foi ele que o convidou, e quem conhece a New Yorker sabe que seria uma entrevista bastante dura. Ora, aí está. Rasgadinha. Seria uma entrevista bastante dura, porque a New Yorker é uma revista bastante à esquerda no panorama americano, no panorama dos mídias americanos, em que lhe seriam feitas perguntas muito difíceis. Portanto, das duas, uma. Ou não se quer, então não se convida, e não tem nada, se não se convidasse, não tenho problema nenhum com isso. Agora, quando não se convida, quando se desconvida, aliás, seja Marine Le Pen, seja Steve Bannon, seja quem for, o que se está a dizer é uma de duas coisas, ambas me parecem negativas. Aliás, duas mais uma. Ou se está a dizer, isto não é possível dar cabo deste tipo, quando a ideia devia ser essa,
E a verdade é que é possível dar cabo destes tipos. Macron provou no debate e deu cabo de Marine Le Pen, que nem sabia as datas do euro. Portanto, Macron deu cabo de Marine Le Pen no debate. É possível dar cabo destes tipos. É pedagógico dar cabo destes tipos. E é não pedagógico torná-los vítimas da liberdade de expressão. E apareceu o Sr. Steve Bannon a dizer: pois, convidam-me, desconvidam-me, têm medo, são os cobardes, eu não sei o que mais. E em segundo lugar, a razão pela qual nós defendemos uma sociedade, ou melhor, a razão pela qual nós achamos estas pessoas, e todas elas são pessoas pouco recomendáveis, é porque nós aqui, os quatro e os desconvidadores, defendemos sociedades liberais onde as pessoas podem esgrimir em público os seus argumentos, responder por eles e ser trucidados por argumentos contrários, quando é o caso. Quase todos esses argumentos são fáceis de trucidar por pessoas informadas e capazes. Dar uma vitória a essas pessoas, desconvidando-as, dando a ideia que se tem medo de debater com elas. Porquê que se há de ter medo de debater com Steve Bannon ou com alguma daquelas pessoas? Às vezes basta ir ao Instituto Nacional de Estatística ou ao seu correspondente nos vários países para ganhar esses debates. São pessoas que mentem com todos os dentes sobre a criminalidade, sobre a imigração, que mentem factualmente. Não é difícil a quem se queira dar ao trabalho de preparar e de ser pedagógico, derrotando-as democraticamente num debate, em vez de parece que é polémica, parece que há umas pessoas, há uns atores que não gostam. A do New Yorker, então, é patética. Sim, há uns atores que afinal não vêm. Jim Carrey, por exemplo, se aparecessem... O Jim Carrey não vem. Se aparecessem Ricardo Araújo Pereira no programa de um evento onde tivesse aceitado participar, se aparecessem lá os nomes de Steve Bannon ou de Marine Le Pen ou de, não sei, Bolsonaro, participaria na sessão como previamente previsto, ou tomaria a atitude do comediante Jim Carrey, que desistiu justamente do Festival de New Yorker quando soube do convite a Bannon? Não, quer dizer, eu acho que já respondi a essa pergunta. Quando... Não, eu não me importo responder outra vez. Quando nazis põem um cartaz no Marquês de Pombal, a minha tentação nunca é cobrir o cartaz ou tirá-lo, é fazer pouco dele. Pois já é a minha profissão. Segundo, há pessoas que dizem assim: olha lá, mas fazer pouco de nazis não é muito fácil. É. Ou seja, melhor ainda, é fácil, é muito divertido, e portanto eu acho o meu método preferível, acho mais democrático e mais eficaz. É sempre mais eficaz fazer pouco deles do que mandá-los calar. Aliás, o editorial do Economist convidou Steve Bannon e manteve. Convidou e manteve. Porque a senhora que dirige a Economist tem, de facto, útero de aço. E bem... É o equivalente? Parabéns. Sim, suponho que sim. Okay. Ovários de aço, o que é. Parabéns à senhora. E ela diz coisas interessantes, que vão no sentido daquilo que o Pedro estava a dizer. A gente deixar este... É como acender a luz na cozinha e estão lá as baratas, não é? Eu prefiro ver onde é que estão as baratas, para ir lá pisá-las, saber onde é que estou a pisar, do que deixar a luz apagada e as baratas continuam lá, a fazer sabe-se lá o quê, clandestinamente, se calhar em fóruns em que só lhes fazem perguntas amigas, porque são onde eles vão falar, são as pessoas que gostam deles que os convidam. Aqui havia oportunidade, lá está, de morder Steve Bannon pelo cachaço, abanar, sacudir e deitar fora. É isso. Pois já é isso que ele merece. E é facílimo de fazer. Teria mais curiosidade em ouvir num evento público deste tipo Steve Bannon ou Marine Le Pen, João Miguel Tavares? É indiferente, talvez o Bannon, mas a questão não é essa. Qualquer um deles está muito longe daquilo que nós pensamos, mas também qualquer um deles movimenta suficientes pessoas atrás de si para nós termos a obrigação em democracia de os ouvir e de debater com eles. Eu fico maluco com a tese da normalização, que é a tese que é constantemente utilizada. Não se pode aceitá-los e ouvi-los porque senão estamos a normalizar. O que raio é normalizar? Para já tem um presidente na Casa Branca. Acham que isto é normalização suficiente? E já tiveram uma Marine Le Pen a passar à segunda volta das presidenciais francesas. Também não é normalização suficiente. O que é isso de normalizar? Eu acho que é pela são democratas com cagufa de debater.
Mas porquê? Porquê é que têm medo? Quando a democracia tem medo de debater com pessoas que eles acham que são abjetas, se são tão obviamente abjetas, são obviamente derrotáveis através de argumentos. Pelo menos é isso que é suposto nós acreditarmos. Há um outro evento a agitar opiniões, desta vez um evento académico, e em Portugal, o que é que tem a dizer da controvérsia sobre a organização na Universidade do Porto de um colóquio com um painel de cientistas que negam a influência humana nas alterações climáticas, João Miguel Tavares? Olha, em primeiro lugar, Carlos Vaz Marques, deixa-me dar-lhe os parabéns pelo rigor da formulação dessa... Ele faz isto uma vez por programa. Ele Não. Deixa-me só esclarecer. Não é o Carlos que te paga. Por acaso, não vale a pena. Foi ele que me convidou para vir para aqui. Ainda pode-me desconvidar. Temos pouco tempo. Não, mas eu... Havia um lá já está, acabei de elogiar este Temos pouco tempo. Elogio e ia logo a pontapé. Não gostas de beijocas? Olha... Tu hoje não. Das minhas não. Mas eu vou-te dizer porque é que é o rigor disto. Porque o rigor que tu colocaste nesta pergunta é o rigor que eu não vi em quase todos os títulos da imprensa. Foi negam a influência humana nas alterações climáticas. Porque aquilo que eu vi em todo lado é que eram os negacionistas das alterações climáticas. Sim, pronto. Não é pronto. Desculpa lá, faz muita diferença. Dizeres que és negacionista das alterações climáticas não é o mesmo que dizeres que és negacionista da influência humana nas alterações climáticas. Até é possível dizer que são olhas para o mundo, é difícil, vês as calotes polares a derreter, é difícil dizeres que as alterações climáticas não existem, não é? Isso seria tão... E aí podias dizer que estás numa maluquice parecida com os tipos que dizem que as vacinas não funcionam. Flat Earth e a Terra plana. Total, ok. A gente vê as calotes e a água a subir, impecável. Agora, há gente que diz... isto é, sobretudo, mão humana e temos dados para provar que isto é mão humana. E há outros que dizem isto não é uma humana, é sobretudo uma atividade mais forte do Sol e é isso que uns são 97% e outros são 3%, ou menos. Com certeza. Mas em ciência, pelo menos da última vez que eu li o Sr. Popper, esses 3% também não são em banda desenhada ou em livro? Em banda desenhada. O problema é que este colóquio tem âmbito académico. Certo. Ainda assim... Isto não era uma boca ao João Miguel Tavares, porque circulava aí uma coisa do Popper em banda desenhada. Sim, exatamente. E há hoje um consenso generalizado na comunidade académica de que há influência humana nas alterações climáticas. Mas também há uns senhores que são doutores e que têm uma tese diferente. E eu, atenção, eu percebo muito pouco de alterações climáticas e a minha tendência é ir atrás dos 97% e achar que o homem... Nós não somos climatologistas. Não há ninguém que não ache que se deva ter cuidado com o ambiente e que se deva diminuir a poluição e a emissão de gases. Com certeza, eu não estou a dizer isso. Eu estou, mais uma vez, a dizer deixem as pessoas falar. Se é 97% contra 3%, deixem falar. Porque aqui, há 500 anos, também eram 97% que diziam que era o Sol que andava à volta da Terra. Deixem-nos falar. A questão é o âmbito académico e então, se há 3% de tipos que são cientistas e que acham que é assim, deixem os 3% de cientistas falarem numa universidade, que é onde é suporte haverem cientistas. Deixem-nos falar. A estrela deste encontro é um senhor chamado Piers Corbyn. O nome faz soar uma campainha. Ele é o irmão do líder trabalhista inglês. Qual dos dois é que lhe parece mais controverso, Pedro Mexia? Bem, o Corbyn, o Jeremy Corbyn, também está a ter uns meses de sonho, porque está a haver tem havido uma série de declarações, algumas dele contemporizadoras ou duvidosas, mas muitas de apaniguados dele, que estão a criar uma questão antissemita em Inglaterra incrível. O Partido Trabalhista, que é o congénere, o Partido Trabalhista Israelita, cortou relações com o Labour. Os jornais judaicos ingleses fizeram tomar uma posição conjunta contra o Jeremy Corbyn. Uma sondagem recente disse que 40% dos judeus ingleses sairiam da Inglaterra se o Corbyn ganhasse as eleições, e vários deputados trabalhistas alguns abandonaram o grupo parlamentar, abandonaram o partido, e vários vieram falar no Parlamento sobre o hate mail que recebem por serem judeus. E o Corbyn, que tem uma posição que não tem nada a ver com o antissemitismo, tem uma posição anti-Israel, digamos assim, genericamente conhecida, mas isso é uma coisa.
ou anti-Israel, ou antipolítica israelita, não é? Mas está a deixar resvalar isto para um problema sério com os judeus na Inglaterra, e com os judeus não só em Inglaterra, e ele parece-me com muita relutância em resolver a questão, e, portanto, a família tem alguns problemas com medidas sensatas. Eu não sabia, só depois é que percebi que esse outro Corbyn era irmão dele, mas posso dizer que a contestação que está a haver no Porto não tem comparação com a contestação que o Jeremy Corbyn está a receber no seu próprio partido. Ainda em relação à conferência dos negacionistas na Universidade do Porto, sabe se o seu amigo José Diogo Quintela já se inscreveu? Não. Para já, José Diogo Quintela rejeita o rótulo de negacionista por duas razões. Primeiro, por estar relativamente carregado de significados, enfim, digamos, bastante negativos. Ele nega esse rótulo. É negacionista de ser negacionista. Certo. E segundo, por causa daquilo que estava a ser dito há pouco, que é boa parte desta... Aliás, até se pode ir um pouco mais longe, que é... Por acaso, parece-me que esta lista de cientistas que vão ao Porto são de uma margenzinha meio charlatã. Mas é possível dizer que há alguns cientistas que não só não negam as alterações climáticas, como nem negam a influência do homem nas alterações climáticas. O que dizem é que a influência do homem não é a principal razão para as alterações climáticas. Eu não percebo nada do assunto, mas... Viu aquela carta dos cientistas portugueses? Vi a carta, sim. Vi a carta. Indignados com o facto da Universidade do Porto acolher... Exatamente. De resto, não é a primeira vez. Um dos mais conhecidos das pessoas que contestam é o Bjorn Lomborg, que esteve na Gulbenkian. Acho que levou com uma tarta, ele leva com uma tarta em todos os sítios onde vai. Mas pronto, se o deixarem falar e lhe darem com uma tarta... É o mais conhecido dos cientistas negacionistas. Não é daquelas coisas que um gajo também possa dizer que é ridículo, tendo em conta que houve uma idade do gelo e não foi por causa, certamente, das fábricas, porque não existiam na altura, não é? Ou seja, vamos discutir. Existe um argumento das séries longas. Não temos estudos. Quando me dizem que sobre qualquer assunto há um consenso científico, eu não digo mais nada. Sim, com certeza. Bom, já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz desconvidado. Temos que acelerar. É melhor. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se resistente. E trata-se de resistência a quê, Ricardo Araújo Pereira? Vou dizer muito rapidamente. Certo. Resistência a Donald Trump. Há um senhor que trabalha na Casa Branca de Trump e escreveu um artigo... Senhora? Tem a certeza? Não se sabe. É um ser humano que trabalha na Casa Branca junto de Trump e escreveu um artigo anónimo no New York Times a dizer que ele e os seus amigos resistem a Trump, por exemplo, não cumprindo ordens, fazendo o contrário do que ele diz e resistindo ativamente. Frustrar parte dos objetivos de Trump e as suas piores tendências. Foi a expressão do texto. Exatamente. E isso é engraçado. Eu Vê-o como um herói ou como um cobarde? Se calhar nem uma coisa nem outra. Eu imagino que seja... Eu imagino que seja um alívio para muita gente que trabalha na Casa Branca. Neste momento não foi ninguém, não é? Não se pode dizer quem é que foi, não foi ninguém e tal. Quando Trump sair, em princípio vai ser muita gente. Por acaso fui eu. Lembra-se? Fui eu. É o tipo de coisa que quem trabalha na Casa Branca agora pode, por exemplo, no jantar de Natal, as pessoas estavam a dizer, este tipo trabalha na Casa Branca com o Trump, e ele pode dizer, fui eu que escrevi aquilo. Fui eu que escrevi aquilo no New York. Sou eu que estou a minar aquilo por dentro. E é bom para ser uma coisa mais suave, esses encontros familiares. A publicação deste texto pelo New York Times, um texto anónimo na página editorial do New York Times, merece-lhe algum tipo de reserva ou parece-lhe pacífica, João Miguel Tavares? Não, evidentemente que merece algum debate. Eu, no meu caso, parece-me aceitável, desde que as pessoas que tratam das páginas de opinião, que não tem nada a ver com a redação, aliás, o próprio New York Times diz que os jornalistas que fazem política na Casa Branca não sabem quem é aquela pessoa, mas que os responsáveis da opinião conhecem, sabem quem ele é, e a partir daí é difícil não achar que aquela carta não tem interesse. Tem interesse, claro, aumenta a esquizofrenia e a maluqueira daquilo que se passa. Há um dado que pode ser preocupante, atenção, e que é sério, que é o Trump vir dizer que a justiça americana devia investigar quem é que é aquela pessoa porque está em causa a segurança nacional. Aí, já estamos a entrar num território perigoso. Não é? Entretanto, abriu a caça ao autor do texto. Trump escreveu vários tweets sobre o assunto, usou mesmo a palavra traição. Circulam apostas sobre a identidade
identidade do autor. Que implicações é que isto poderá ter no ambiente interno da Casa Branca, Pedro Mexia? Consegue imaginar? O ambiente, que antes era encantador, agora está problemático. Não, o ambiente não era sempre encantador. O ambiente sempre Aliás, foi há um livro do Bob Woodward, o jornalista que esteve na base do escândalo Watergate, é um livro que vai sair na próxima semana, que já se sabem os trechos, que fala de uma Casa Branca mergulhada no caos. Eu acho que há duas questões. A questão sobre se o New York Times devia ter publicado aquilo. Enfim, o debate continua, se calhar ainda podemos voltar a isso mais tarde. É um debate interessante, eu não tenho a certeza se aquilo devia ter sido publicado daquela maneira. Mas agora, na substância da questão, há uma coisa que nós já sabíamos e que é positiva, que é o facto de haver ali pessoas, como há em muitas administrações americanas, sobretudo quando os presidentes sabem pouco, e não é preciso ser o Trump. Toda a gente sabe, até mesmo os grandes defensores de Ronald Reagan diziam que ele não sabia muitas coisas sobre muitos dossiês. E há uma tradição das pessoas moderarem o Presidente, desconvencerem o Presidente dessas coisas. E eu acho que, neste caso, tudo o que for para desconvencer Trump e moderar Trump é positivo. Agora, há uma coisa problemática, que é, para um Presidente como Trump, que tem o tipo de relação que tem com o seu eleitorado, se vingar a tese de que há responsáveis dentro da Casa Branca, ou enfim, ou colaboradores da administração, funcionários da administração, que estão a boicotar o trabalho do Presidente, isso é dificilmente admissível por um eleitor, e eu acho que até é dificilmente admissível por um democrata com minúscula, um defensor da democracia. Ou seja, uma pessoa que trabalha para o Presidente não pode estar a boicotar o Presidente, embora nós até... Ele não é apresentado como boicote, não é? Eu sei, depende de que é que estamos a falar. Se trata do que aquilo que nós já sabemos... É resistência. Por exemplo, os militares, sabemos que os vários militares da Casa Branca têm discordado do Presidente em muitas coisas. Sabemos que outro dia a história, até uma coisa tão aparentemente trivial, mas carregada de simbolismo, como foi a bandeira na morte, a bandeira à meia haste da morte do McCain. Sabemos que ele teve que recuar, ou ele recuou por causa de pressões dos seus colaboradores. Isso é outra coisa. Agora, se houver, ou se ele convencer as pessoas que há boicote, ou seja, que os cidadãos votaram naquele tipo, que é aquela pessoa lamentável, que nós conhecemos, mas está lá eleito pelos americanos. Se ele convencer as pessoas de que há pessoas que estão a boicotar o que ele fez, eu acho que isso é uma arma muito poderosa e eu acho que eleitorais. Não devíamos brincar com isso. Está esclarecido o que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se um resistente. Agora, os casos da bola, sobram-nos 10 minutos para isto, daqui a pouco as acusações judiciais ao Benfica. Antes, porém, um breve balanço da campanha eleitoral para a presidência do Sporting. As eleições são este sábado. Vai haver 7 nomes no boletim de voto, mas só 6 estão na corrida, depois da desistência de Madeira Rodrigues a favor de Rich Chiardi. E sai provocação. Se fosse sportinguista, Ricardo Araújo Pereira, em quem é que votava? Não me arranjo problemas que eu já tenho bastantes. Já tenho os meus e tal. Eu acho, e se calhar, se eu fosse sportinguista, votava no mesmo candidato em que tenho votado nas eleições do Benfica, que é em branco. Parece-me um bom candidato ali no meio daquilo tudo. Não sei bem. Sinceramente não sei. Não tenho acompanhou? Não acompanhei muito. Tenho tido outros problemas na minha casa. Já vamos falar deles. Bruno de Carvalho tentou impedir as eleições com uma providência cautelar. Promete, aliás, impugná-las. Acredita que o ex-presidente do Sporting ainda pode voltar a agitar Alvalade, João Miguel Tavares? Sim, ou estas eleições são uma machadada final? Aceitar aquelas queixas permanentes dele, não é? Mas eu acho que Bruno Carvalho foi-se descredibilizando sucessivamente. Ele não conseguiu gerir bem a parte final. Quer dizer, atenção, eu nunca consegui gerir bem nada desde o início. Mas mesmo, eu estou a falar dos olhos dos sportinguistas, mesmo dos olhos dos sportinguistas mais ferrenhos, tirando aquele grupo ali de fanáticos de Bruno Carvalho, eu penso que ele perdeu o pé na parte final. E acho que hoje em dia mesmo... Aliás, para mim era o melhor, era ele ir a eleições e perdê-las. Isso para mim parece-me de longe que teria sido o preferível que aconteceu, mas não aconteceu assim. Parece-lhe que a campanha conseguiu pacificar o Sporting depois do verão quente em Alvalade, Pedro Mexia? Para manter a referência ao Trump, há pessoas que falam que se houver um impeachment, fica o Pence, o Mike Pence, o vice-presidente, e dizem mas o Pence também não é nada bom, mas é uma pessoa normal.
Ou seja o que for que acontecer no Sporting, e o Sporting não é o meu clube, e, portanto, não opino, não tenho opinião sobre os candidatos, e um bocadinho dos debates, mas não... Eu apanhei uma coisa que achei curiosa, que foi o Ricciardi inscreveu-se no Tinder para fazer mates com os sportinguistas todos. Encontrou-o lá? Não encontrei porque eu não, à cautela não vou, porque a família do Ricciardi já me fez aquilo que as pessoas se inscrevem no Tinder para fazer umas às outras. E eu, à cautela, não quero repetir. Obrigado. Agora, não. o outro caso da semana, no que diz respeito ao mundo da bola, seria possível um governo ser acusado judicialmente de cento e tal crimes e manter-se em funções, João Miguel Tavares? Não, um governo não. Mas também, em bom rigor, vamos fazer as distinções entre um governo e um clube de futebol. Não é a mesma coisa. Um governo seria inadmissível. No clube de futebol... É admissível? Não, eu acho inadmissível porque sou sócio do Benfica. Mas quem não é sócio do Benfica está-se nas tintas. Se continua... O caso Etopeira gerou... Mas eu não acho que haja uma obrigação moral de Luís Filipe Vieira agora sair. Eu, como sócio do Benfica, tenho muita pena que o clube esteja a passar pelo que está a passar. O caso Etopeira gerou a acusação de 261 crimes. Acha que Vieira tem condições para continuar no cargo ainda assim? Como sócio do Benfica, eu acho que não. Acho que, como eu gostava que o meu clube fosse assim, um lugar mais impoluto e bem frequentado, acho que não. Porquê? Porque qualquer pessoa que lê aquela acusação, a acusação foi muito rápida por uma razão muito simples, porque aquilo é tão evidente. Foi mesmo ali o menino a apanhar com a mãozinha na caixa das bolachas e de repente a mãe apareceu na cozinha, ou o pai, que é para não sempre, e acendeu a luz e lá estava. Ai! E havia baratas também? E há muita barata. Há muita barata. O problema é, mas o presidente não sabia, o dono da cozinha não sabia que havia baratas. Sabia. Porquê é que sabia? Porque quando nós olhamos para alguém com o perfil do Paulo Gonçalves, daquilo que eu leio na acusação, está completamente entalado, no sentido em que houve buscas ao seu escritório e dentro de um livro, pelo que eu pude ler, estava lá, chatice, estavam lá umas páginas que eram segredo de justiça e que ele tinha lá copiadas. E por toda essa ligação ele está entalado. Qual é o problema? O problema é quando ele não está só entalado agora, a gente já sabe que ele já estava entalado há muito tempo e o Benfica não o deixou cair. Quando o Benfica não o deixa cair, é para mim, que sou um espectador exterior, mas consigo perceber bem porque é que não o deixa cair. Não o deixa cair, certamente não pode. E porquê é que não pode? Não pode porque o pessoal certamente sabia o que é que ele andava a fazer. É essa a minha absoluta convicção. É que eles sabiam. Porquê? Porque é Paulo Gonçalves. Ou seja, se eu for buscar o Steven Seagal para fazer um filme, eu não estou à espera que seja uma interpretação do Hamlet, nem do Macbeth. Não vai ser Shakespeare. E que se tu vais buscar o Paulo Gonçalves é para a porrada, não é? E é para aquilo. O que é que lhe chama mais a atenção? Não sabia. Luís Filipe Vieira dizia, não sabia o Paulo Gonçalves, eu pensava que era o Laurence Olivier. Não era. Pedro Mexia, o que é que lhe chamou mais a atenção naquilo que se conhece da acusação judicial contra o Benfica? É aquela parte quase da espionagem industrial, não é? Da recolha de informação sobre outros clubes, não é apenas os processos, já não é apenas a questão das arbitragens. Eu tendo a achar, para dizer a única coisa que posso achar, porque evidentemente não sei nada nem deste processo nem dos outros, tendo a achar no futebol o mesmo que acho na política, nomeadamente, e nos outros casos que nós falamos, que é bastante difícil quando nós começamos a apanhar casos de corrupção e que não é ou de crimes, que haja uma pessoa que é ali a maçã podre, para usar uma formulação que já teve bastante uso no futebol, e que as pessoas à volta não sabiam, que os responsáveis não sabiam, que os departamentos jurídicos não sabiam. Isso, na verdade, no Brasil, nos casos da política, nós sabemos que isso não é verdade. Houve vários casos em Portugal, nas empresas e nos bancos, em que nós sabemos, e no Estado, em que nós sabemos que isso não é verdade. E também duvido que no futebol seja aquele senhor sem conhecimento. Agora, não sei, tenho muita pena, isto não começou com o desprestígio do Benfica, da direção do Benfica, não começou infelizmente com este presidente, e é absolutamente lamentável, mas eu acho que justiça é justiça. Quero lá saber que seja o Benfica, quer dizer, quero saber como adepto, mas como cidadão não. As explicações de Luís Filipe Vieira no prime time de quinta-feira, à hora dos telejornais, convenceram-no,
Ricardo Araújo Pereira? Eu não sei se eram bem explicações. Exato. Uma declaração sem direito a perguntas. Certo, e nessa medida também não me convenceram, porque Será que me lembro que... se está a aguardar por uma entrevista e para as perguntas da BTV? Não sei bem, a última entrevista com perguntas na BTV teve perguntas de sócios. E eu acho que os sócios... Eu, pelo menos, não conheço nenhum sócio que esteja contente, se houver algum que se apresente, que ache bem isto, que ache que isto que não tem problema nenhum, que o nome do Benfica está protegido. Eu pessoalmente, não conheço nenhum. E nessa medida, aquilo que o Vieira... Eu não sei se o Vieira podia ter dito mais do que disse. Eu não fiquei muito tranquilo porque me lembro que há 6 meses ele estava exatamente naquele mesmo sítio a dizer: acabou a paródia instalada neste país à conta do Benfica. Na segunda-feira vamos ter um gabinete de crise que vai... 6 meses depois, ele está no mesmo sítio a ler um papel sobre o facto de, inédito na história do clube, da SAD ser acusada de corrupção. E, portanto, não só não me parece que a paródia tenha acabado, como me parece que se agravou. E depois, eu lembro-me, ainda na mesma altura, isto foi em março deste ano, eu vi várias notícias, aliás, esta que eu vi foi, acho que era do Diário de Notícias, que dizia: o Paulo Gonçalves pôs o lugar à disposição porque não queria colocar o Benfica numa situação que fragilizasse o Benfica, o que, aliás, é muito bem visto, porque, de facto, o Paulo Gonçalves está a colocar o Benfica numa situação que o fragiliza, e esse pedido não foi aceito. Eu não consigo entender porque é que o pedido não foi aceito. Eu respeito muito a... Eu consigo. O João Miguel Tavares já disse que expliquei. Pois está bem, mas eu não tenho informações e até tenho alguma relutância em acreditar nelas, mas quer dizer, eu acho que respeito muito a solidariedade pessoal. Mas aqui há outra coisa, que é o Benfica. E o emblema do Benfica é para ser protegido, não é para a gente se proteger atrás dele. A paródia continua, não é? Infelizmente 6 meses depois. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, já no horário habitual, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.